seguinte, hoje eu falei sobre ativação da curiosidade nos stories e vou continuar falando por aqui. Se a gente pega uma loja que fica no final de uma galeria lá dentro, onde uma galeria meio vazia, que ninguém entra muito, precisa saber como ativar a curiosidade para levar as pessoas até lá, né? Por que tem galerias que as pessoas superlotam, as pessoas vão até o finalzão? Alguma coisa tem. Então a gente tem várias maneiras, né? Às vezes é uma loja super importante, os shoppings eles usam muito isso, né? As lojas âncoras, como lojas americanas, algumas outras lojas Renner, que são consideradas lojas âncoras, que as pessoas vão até lá para isso. Os shoppings, eles utilizam, eles precisam ter uma porcentagem de lojas âncoras ou algumas lojas âncoras para movimentar, para as outras lojas virem, para dar um motivo para as pessoas irem, e até para quem for investir no shopping saber, não, vai dar certo, porque essa loja aí é forte, as pessoas vão até lá por ela. Porém, tem lojas que não tem marca, que não são conhecidas e que estão lá no final da galeria. E como é que elas podem fazer, né? Tem maneiras de ativar a curiosidade. E essas maneiras podem vir através de... pode ser de coisas engraçadas, pode ser de coisas carinhosas, como a gente já falou aqui algumas vezes, né? Eu falei em outros vídeos sobre colocar um dizer bonito numa placa sem o teu logo. Não é pra pessoa ela já trava quando ela vê o logo, né? Não é pra pessoa olhar aquilo e dizer, mais uma propaganda, olha aí essa loja poluindo a rua com mais uma propaganda. Não, é uma coisa gostosa, a gente vive num mundo urbano, a gente vive com outras pessoas, é legal a gente poder compartilhar sentimentos. Então, colocar alguma coisa pensando, às vezes pensa não só no teu consumidor, pensa nas pessoas que passam, como elas gostariam, o que elas gostariam de ver. Às vezes até imagina um personagem certo. Tipo, eu sempre vejo duas senhorinhas passando por aqui, o que ia fazer bem, ia fazer elas felizes. Normalmente o que faz 3 pessoas felizes de olhar e ver e sorrir, também vai encantar outras pessoas que estão passando por ali. A gente tem muito mais em comum do que a gente imagina, né? E as lojas físicas, ainda mais com essa reviravolta do online, né? Elas estão aí para ser o offline e o online juntos, mas o offline ele tem uma força tão grande do contato humano, e é isso que a gente tem que passar para fora da loja também, sabe? Passa, espalha carinho, espalha alegria, diversão, e isso traz curiosidade. Bom, eu contei nos stories sobre o David das balas, né? Aquele carioca que fez sucesso, né? Começou vendendo bala na rua e depois alugou uma loja também no final de uma galeria. Não vou repetir a história aqui, tá lá nos stories. Tem muita coisa legal, tá? Artistas de rua fazem muita coisa legal nesse sentido. Alguns grafiteiros vão lá, colocam, eu já vi várias coisas bacanas aqui em Porto Alegre, estava acontecendo esses dias, um menino começou a colocar vários, uns desenhos em papel duro, assim, não sei, não toquei se era madeira mesmo, uma chapinha, assim, e ele pintava pássaros super bonitos e ele começou a pendurar isso em árvores, às vezes em fio elétrico, em outros lugares, e foi pendurando por vários pontos da cidade. Não sei se tinha alguma finalidade por trás ou não. Sei que me fez muito bem olhar, eu gostei, ficava, olha que legal, tem um outro aqui, aí tu reconhecia o traço, tu sabia exatamente que era dali, né? Isso são coisas bacanas que vão funcionando, que pode ser que as pessoas olhem e não vejam, nem sei, não faça relação com a tua loja ou com nada, mas elas vão ficar felizes de olhar aquilo, e algumas com certeza farão relação, né? E tu pode depois falar sobre isso, por que tu fez para deixar as pessoas felizes, tu fez por um bem, né? Vou contar uma história para vocês de quando eu fiz cerâmica, tá? Eu fiz 3 anos de curso de cerâmica artística, e no final do curso eu tinha que fazer a produção de um trabalho, né? E era uma época que eu caminhava muito, eu estava no meio da faculdade, eu ia da faculdade para o estágio, do estágio eu ia para casa, tudo isso eu fazia a pé ou de ônibus, e em vários caminhos ali tinham murões, tá? Muros gigantescos que muitas vezes era de noite e eu ficava com medo, e eu ia rápido
numa corrida, quando eu ia pelo muro, eu nunca deixei de caminhar, gostava de caminhar e precisava, mas eu caminhava e caminhava com medo, dura, e quando eu ia caminhando rapidinho assim, eu pensava, se tivesse uma janela aqui nesse muro, uma janelinha, eu ia me sentir bem, eu já ia me sentir melhor. A janela podia estar fechada, gradeada, trancada, ia me dar uma sensação, talvez falsa, de que tem alguém ali dentro, de que existe uma comunicação, eu não ia ficar tão tensa. E aí, quando eu fui desenvolver o projeto, eu conversei com o meu professor, falei, gostaria de fazer várias janelas. E o meu professor era bem loucão, dizia assim, vamos espalhar a janela por todos os muros de Porto Alegre. Depois meu pai deu uma vetada, tipo, não sai espalhando janela por muro, tá louco? Eu já tava toda preparadinha pra ir lá, achando lindo, poético. E aí depois eu pedi permissão para algumas casas, acabei não fazendo a quantidade de janelas que eu gostaria de ter feito, eu gostaria de ter espalhado umas 200 janelas Porto Alegre afora, né? E a ideia das janelas era divulgar a cidade, fazer com que a cidade fosse ocupada, que a gente conseguisse ocupar mais essa cidade, e que as pessoas usassem as áreas comuns que tem. Então eu fiz uma pesquisa de vários lugares que alguns eu já conhecia, gostava de ir, outros eu fiquei conhecendo, de coisas que aconteciam na rua, coisas legais. Tinha um senhor que levava um piano no domingo embaixo de um viaduto, tinha um churrasquinho ali do lado e ele ficava tocando piano nesse domingo num viaduto que ninguém passa e fica de noite, porque é um viaduto super perigoso. E ele ficava tocando piano e isso tornava aquele lugar um lugar de destino. As pessoas estavam ali, ficavam ali e não era mais perigoso, era uma coisa gostosa. E eu ia colocando essas fotos desses lugares nessas janelas. Foi muito legal, eu não consegui fazer as janelas que eu gostaria de fazer, a quantidade. Eu acabei fazendo muito poucas janelas, eu acho que se eu fiz 14 janelas foi muito, faz tempo isso já. E aí eu recebi várias coisas, vários feedbacks mesmo, muito tendo poucas janelas, mesmo sem ter, não tinha um contato meu ali, não tinha uma finalidade, né? Quem tinha o meu contato eram as pessoas, algumas, pouquíssimas, das pessoas que eu tinha pedido permissão para colocar na parede, tinham me pedido contato, né? E vários tinham dito, olha, não adianta tu colocar, semana que vem não vai ter mais nada, as pessoas arrancam, depredam, né? Acabam com a janelinha, não vai existir mais. Então eu coloquei uma num prédio que depois, na portaria do prédio, foi um senhor ali, diz que ele chegou lá emocionado, agradecendo, dizendo que lindo, quem que fez isso? Olha, me deu uma alegria, avisa que eu fiquei feliz em ver, é tão bom ver uma coisa bonita. E depois teve um outro menino que eu não sei como conseguiu me achar na época no Orkut, e escreveu, foi ali nas mensagens, escreveu uma forma de poema, assim, super bonito, dizendo que tinha alegrado o dia dele, que a gente tivesse mais amor e mais carinho espalhados por aí. Então, assim, é pra gente ver, não tem nada a ver, gente, mas tem tudo a ver, sabe? É isso. A gente tem que ver que cada vez mais as lojas, as marcas, elas estão se transformando em experiências, né? E é isso que a gente tem que passar. E o que a gente... não tem que quebrar a cabeça, o que o meu consumidor quer de experiência, sabe? É assim, o que é uma experiência boa no mundo onde a gente vive? O que seria para ti uma sensação ideal, né? E passa isso. Claro, interpreta para o teu consumidor. A gente pode ir para um lado mais engraçado, a gente pode ir para o que for, mas, gente, é isso, sabe? Se encham de referências legais e bora trazer amor, carinho e diversão.